Tu já sentiste certamente dificuldades na pintura a guache, ou na escola, ou mais recentemente se compraste guaches para experimentar, visto que a pintura tem manchas, que não se consegue ter consistência. Bem, neste tutorial eu vou-te mostrar 8 dicas que fazem com que o teu guache seja simples e controlado. Eu não sou especialista em guache, mas com estas 8 dicas eu fiz este desenho, esta pintura, que está muito satisfatória. E se eu consigo, tu vais conseguir. Vais dar uma oportunidade ao guache. Antes disso, subscreve o canal e dá o teu like, porque eu aprecio. E não deixes de fazer este exercício para que o guache volte a entrar na tua vida. Vamos a isso. Vamos então começar com o desenho. O desenho foi feito sobre uma folha de papel de aguarela de 300 gramas, mas é uma folha barata. Não é algodão, é comprada num supermercado e já vamos ver porque é que pode ser barata. A minha preocupação no desenho foi identificar as formas, mais ou menos as proporções dos edifícios e tentar também olhar para alguns aspectos da perspectiva para não me enganar. Há aqui linhas de perspectiva que temos que seguir quando, por exemplo, desenhamos as janelas das casas que estão em perspectiva. Não há grande preocupação, devem ter o cuidado, no entanto, de fazer o menos riscos possíveis, mantê-lo simples, para que as estruturas que estamos aqui a fazer, que são planas, se mantenham planas e não haja muita dificuldade depois em identificar essas estruturas na hora em que formos fazer a pintura. Temos basicamente o desenho feito, vamos também aqui assinalar as sombras, é muito importante, e os ramos da árvore. Aqui tive alguma dificuldade em manter as coisas simples, mas não faz mal. Como o guache é uma pintura opaca, vocês vão ver que isto se resolve facilmente. Vamos então começar a pintura. Vamos começar pelo preto. O preto é colocado nos telhados e em alguns aspectos nas janelas, etc. Não é? Qual é que é, no fundo, aqui a principal dica que eu vos transmito em termos de guache? Se nós vamos fazer um guache, se nós vamos pintar com guache, se nós escolhemos para este tema pintar com guache, porque este tema podia ser pintado com aguarela, com óleos, etc. É claro que teríamos que mudar um bocadinho aqui a estrutura e o material. Se nós vamos pintar com guache é porque queremos aproveitar as capacidades do guache. E o guache é uma tinta opaca. É verdade, o guache é uma tinta que se pretende opaca. O guache é misturado com água. Essa opacidade do guache consegue-se manter se nós misturarmos com pouca água. Se misturarmos com bastante água, essa opacidade desaparece, ou seja, não há opacidade que resista a uma grande quantidade de água, mesmo no guache. Nós sabemos que na aguarela nós colocamos muita água para obter transparências. No guache temos que evitar colocar muita água. Por isso, a mistura entre a água e o guache é uma coisa muito celere, ou seja, aqui a água funciona para que consiga arrastar melhor, esticar melhor, colocar sobre a tela a pintura, neste caso o preto. Se eu coloco muita água, começo a ver a transparência atrás da tinta, começo a ver o branco do papel. E já agora então eu explico-vos porque é que posso optar aqui por um papel de pouca qualidade. Quando nós pintamos a aguarela, nós vamos à procura realmente de obter as transparências e vamos pintar com água. A aguarela pinta-se com água, bastante água. No caso do guache, e neste caso particular em que eu vos estou a mostrar aqui este exercício, nós vamos então, para garantir que obtemos opacidade, vamos pintar o nosso guache com pouca água. Ou pintar com pouca água, o papel não precisa de ter a mesma resistência, a mesma capacidade de absorção ou o mesmo efeito que tem sobre a água, não precisa ter essa qualidade. E, portanto, eu permito-me escolher um papel de menor qualidade. Não queiram pintar o guache como a aguarela e não queiram pintar também a aguarela como se fosse guache. Quando escolhemos um meio, nós temos que saber aproveitar
as características desse meio. E aqui o preto, mesmo este preto que vocês estão aqui a ver, se tivesse muita água, eu obtinha aqui transparências indesejadas. Não é isso que quero, não é isso que quero. Nós decidimos o que fazemos e depois respeitamos os materiais que escolhemos. Eu estou a utilizar um pincel não muito pequeno, um número 8, e permite-me que haja aqui alguma distorção, não estou a fazer uma coisa muito rigorosa, nunca o fiz, e aqui também não. Portanto, se eu tivesse um pincel mais pequenino e depois no fim do tutorial eu já vos mostro como é que passamos, quando é que temos que passar para um pincel mais pequenino, mas para já o pincel é um pincel relativamente médio para ter maior facilidade na colocação da pintura. Estamos quase aqui a acabar de colocar o preto sobre a base do nosso desenho. Vamos agora fazer um cor de laranja para as casas. Neste conjunto de guaches que comprei, que também não são caros. A Art Creation é uma boa marca da Talents, mas é a marca mais barata que eles têm. Estes 12 guaches custaram aproximadamente, custaram 9, 10 euros, portanto, a menos de 1 euro cada tubinho. Neste conjunto de guaches, eles não tinham o vermelho vivo, ou o vermelho permanente, ou um red light, tinham uma coisa que eles chamam Scarlet, e que eu utilizei para fazer também, não tinham laranja, e eu utilizei esse vermelho Scarlet para fazer o cor de laranja. E o laranja ficou um bocadinho menos vivo do que aquilo que eu esperaria. Mas não faz mal, são as contingências dos materiais que nós temos. Aqui o que é que eu fiz? Quando fiz a mistura no Godé, eu fiz uma mistura com o pincel, e o pincel, como vos disse, é relativamente grande, e tinha muita tinta. Então eu, para limpar o pincel, para não ir aos pormenores, aos contornos com o pincel cheio de tinta, fiz estes 2 traços no outro edifício, para limpar o pincel, em vez de limpar num papel, limpei e aproveitei para deixar a tinta no outro lado da pintura, e assim já tenho o pincel com menos tinta para definir melhor os contornos. Nunca pintem com o pincel cheio de tinta. Temos que ver os pelos, temos que conseguir olhar para os pelos do pincel e controlar a nossa pintura com os pelos. A tinta está dentro dos pelos do pincel, não está cá fora a aumentar o volume do pincel, está bem? Era esse o problema que eu tinha e que vamos encontrar quando fazemos a própria mistura com o pincel. Podíamos ter feito com uma espátulazinha, mas como vos digo aqui, o que eu vos quero ensinar um bocadinho é esta lógica da mistura da água com o guache, que tem que permanecer o mínimo indispensável. Não vamos sequer sentir a água na mistura. O que é sentir a água na mistura? Se nós levarmos um conjunto de água para, pronto, até com o pincel, se levarmos água para o Godé, nós vamos ver essa água transparente e depois vamos acrescentar pigmento. Não, nós nem sequer, a água não chega sequer a ficar transparente. É uma quantidade ínfima para conseguirmos arrastá-la, para conseguir, no fundo, colocar a tinta, neste caso, na folha. Pronto, passamos aqui para um cor de laranja mais escuro, na mesma casa. Como é que eu faço? Quando tenho, por exemplo, 2 cores ou 3 tons para fazer, escolho um tom, neste caso comecei pelo mais claro, e depois, ao tom mais escuro, para conseguir o tom mais escuro, eu vou à mistura base e acrescento um bocadinho, neste caso, do tal vermelho, do vermelho Scarlet. Portanto, eu tenho a certeza que a partir de sendo a mistura base, a qual acrescento uma cor, neste caso mais escura, e eu prefiro fazer do mais claro para o mais escuro, para controlar melhor a evolução da mistura, eu tenho a certeza que quando vou colocar no papel, a cor que eu coloco é mais escura. Porquê? Porque parti de uma base clara, neste caso, e acrescentei o vermelho e, portanto, obtenho certamente uma cor mais escura. Não me engano. Se eu fizesse a mistura de raiz, ou seja, pegasse outra vez no amarelo e no vermelho, eu ia procurar encontrar um tom mais escuro que o anterior, que é isso que pretendia, mas até podia acontecer que quando chegasse a colocar a tinta na folha, eu encontraria um tom ou mais claro ou muito parecido, portanto, pouco distinguido.
De qualquer maneira, quando eu faço estas misturas mais escuras ou mais claras, eu deixo na paleta um pouco da tinta original, para que, tal como fiz aqui neste caso, encontrar ou poder fazer aqui misturas, não é? Ou seja, este degradê aqui, esta transição, depois vai-se fazer com as tintas original e a mistura conseguida. Temos pintado as casas. Como veem, a opacidade está garantida. Como é que eu faço ainda para aumentar essa opacidade, essa parte, essa capacidade de cobertura do papel? Quando passamos cada uma das cores que eu fiz agora, o preto e depois o laranja, eu retirei a tinta do tubo no momento em que ia fazer a mistura ou que ia utilizar a tinta. Tal como estou aqui a fazer na terceira cor a aplicar no fundo, não é? Nestes prédios. Ou seja, eu retirei o amarelo ocre e o branco e foi nesta altura que eu fiz a mistura. O que é que isto me garante? Isto garante-me que a umidade, ou seja, o tubo ainda mantém a umidade da tinta e também por causa disso, sendo ela ainda úmida, eu não tenho que colocar água, ou seja, não tenho que, para reativar a tinta que se por acaso secou, mesmo passado 10 minutos ela seca, eu teria que utilizar mais água para a reativar. E utilizando mais água, ela vai ficar mais transparente. Eu não quero. E por isso, a minha outra recomendação, quando estão a fazer pintura a guache, se forem fazer uma mistura atrás da outra, não ponham as tintas todas as 5 ou 6 cores ou 7 cores, ou neste caso as 12 cores nos godés. Não. Pensem em cada mistura que vão fazer e façam-na no momento em que a precisam, não façam antes. Como veem aqui, tapei a árvore. Tapei a árvore porque a árvore, como vocês repararam, mesmo sendo preta, não a pintei na altura em que coloquei a primeiro os telhados pretos. Porque ao contrário dos telhados, aqui a árvore vai-se ficar sobreposta ao fundo. E como é uma cor preta e tendo realmente esta característica dos guaches da opacidade, eu vou conseguir colocar a árvore em cima disto sem problemas, bastante visível e, caso contrário, se eu começasse com a árvore, agora para preencher estas manchas, eu tinha que andar ali com uns contornos muito difíceis à volta das árvores. No caso dos telhados é diferente, porque os contornos dos telhados são planos, são lisos, são linhas retas e, portanto, não complico, não é? Não complico. Temos que tomar essas decisões na altura em que estamos a pintar. Normalmente os detalhes dos guaches ficam para o fim e como é uma tinta opaca, eu consigo tirar proveito dessa característica. Pronto, aqui no fundo vamos construir um conjunto de cinzentos para estas estruturas lá mais ao fundo, estas casas ou edifícios, o que for. Mais uma vez, eu quando estou à procura da cor seguinte, ou seja, eu avalio que essa é uma cor mais clara, por acaso tinha-me aqui esquecido de fazer as riscas, mas ponho agora, não é? Ponho agora as riscas destes edifícios lá atrás. Mas para estes edifícios, o que eu vou avaliar, no fundo, é a partir da base que eu criei aqui, no primeiro, deste cinzento, eu vejo se é mais escuro ou mais claro, e neste caso, o que eu vou pegar é num pedaço de branco, e com a mistura feita vou incorporá-la ao branco para construir este cinzento mais claro. Sei que, ao juntar assim mistura de cinzenta escura, que eu utilizei primeiro, ao branco, eu vou obter um cinzento mais claro. Okay? Façam isso por parte, ou seja, controlem as vossas misturas a partir da base que conhecem. Não façam novas misturas. Não? O mesmo caso para este pontinho, esta espécie de chaminé, não sei o que é isto, do edifício. Ou seja, também, a partir da segunda mistura, que já era mais clara, eu coloco uma nova quantidade de branco no godé, neste caso na paleta, e vou procurar esse branco. Agora, a questão da intensidade, da diferença tonal, vocês têm que controlar isso, não é? Vocês avaliam o que está e eu vejo que há as diferenças, vejo que existem diferenças e fico contente com a diferença, não é? Pronto, para o resto, para o fundo, também, uma cor ainda mais clara, basicamente branco com um bocadinho do amarelo ocre e um bocadinho
pouquíssimo, só para lhe dar um toquezinho e um bocadinho do cinzento. E tenho aqui uma cor que não é o branco do papel. Essa é outra questão. Eu vou utilizar esta cor neste fundo e também vou utilizar esta cor nas casas. E vocês perguntam, mas as casas podiam ter ficado brancas? Eu digo-vos, podiam, mas não. No caso do guache, eu não posso deixar nada de branco. Quer dizer, posso, porque posso deixar as coisas em branco. Mas, se eu deixo o papel transparecer, eu não tenho integridade na obra. Então, o guache, sendo uma cor opaca, é para pintar tudo. Não se deixa nada em branco, ao contrário da aguarela. Se na aguarela eu deixo coisas em branco, eu deixo coisas em branco, deixo coisas com pouca transparência, deixo coisas com muita transparência. O papel joga uma questão fundamental, porque o papel na aguarela é o branco, não há, em princípio, a aguarela branca. No guache, tudo é pintado. Tudo é pintado. Mesmo agora que estou a pintar aqui esta parte do céu em branco, não é? E também vou pintar aqui o terreno, esta parte do terreno, que é muito ensolarada, de branco. Eu não posso, não me permito, não opto por pintar, por deixar o papel em branco. Não, aplico uma camada de branco. E mesmo que vocês aí no filme estejam a ver, mas espera lá, mas aparentemente eu estou aqui a pintar, a dar umas pinceladas em branco, e como o papel é branco, aparentemente não era preciso. Era preciso, porque depois na obra ao vivo, quando nós estamos a olhar para o papel e aquilo que é o resultado final, nós notamos essa diferença. No guache nota-se essa diferença. Não se esqueçam destas lógicas. A lógica do guache tem que ser respeitada e, portanto, não deixar nada em branco. Eu não sei se eu estou a fazer isto um bocadinho mais rápido, demorei cerca de 1h30 para fazer toda a pintura e quando eu estou aqui a pintar a árvore, no fundo já se passaram cerca de 20 minutos, na realidade, sobre aquela base de amarelo ocre e branco em que estou agora a pintar a árvore. Isso quer dizer que em cerca de 20 minutos, não mais do que isso, não preciso mais do que isso, aquela base já está seca. E, por isso, quando eu agora estou a pintar a árvore a preto, essa parte que já está seca vai permitir que eu coloque as minhas linhas dos ramos à vontade, sem medo de criar aqui aquele efeito que não se pretende, porque isso também existe. Ou seja, se eu não deixar secar esses 20 minutos, eu vou ter na tinta o efeito de arrasto, porque eu consigo também misturar na folha algumas tintas. Já vos vou mostrar isso também quando for aqui fazer a ligação da cor da casa, do vermelho da casa. E agora, tendo pintado a árvore, vamos aos detalhes. O que é que são os detalhes? Aqui os detalhes, realmente eu consigo colocar cores mais brancas, portanto vou pôr aqui aquela janeloca do edifício, consigo colocar cores mais brancas na janela, e aqui, por exemplo, esta janela desta casa, eu deixei em branco e vou pintar o branco. Ou seja, aqui vamos aproveitar também as capacidades do gouache para pintar, realçar alguns reflexos que tenho, neste caso não tenho, aqui na casa tem aqui um bocadinho de cinzento por baixo, e ajustar alguma coisa, algum erro, não é? Que a gente tenha encontrado e que tenha que corrigir visivelmente, que se note, não é? Então, ver aqui, eu posso colocar branco e em cima do preto, e esta realmente, o gouache dá-me essa vantagem, não é? Agora, opacidade. Recordem-se, opacidade, característica do gouache. Então, se a opacidade é uma característica do gouache, então vamos fazer pinturas opacas. Não se esqueçam nunca desta característica, desta nota que temos que ter sempre em atenção quando fazemos gouache. Gouache não é a aguarela. A aguarela nós procuramos obter transparências. No gouache tentamos obter opacidade. Se queremos transparências, utilizamos a aguarela. Não fazemos o contrário. Não escolhemos primeiro o material, depois decidimos o que fazemos. Não. Decidimos o que vamos fazer, o que é que queremos obter, e depois escolhemos o material adequado a essa função. E era isto que eu tinha que transmitir. Não ponham o gouache de lado. O gouache permite-nos fazer
coisas interessantes. É muito interessante, para, por exemplo, para fazer esboços sobre quadros mais complexos que queiram depois tratar a óleo, por exemplo. Escolham-no, utilizem-no. Vejam aqui, por exemplo, como é que eu agora, com um bocadinho de água e uma tinta intermédia, faço aqui esta fusão da cor da casa, do vermelho com o laranja, para não ficar aquela linha tão nítida como estava. Também é permitido fazer isso. Bons desenhos a guache, façam muitos exercícios, aproveitem, copiem estes exercícios que eu vos deixo aqui, subscrevam o canal, vejam mais vídeos que eu vos recomendo, deem o vosso like e já sabem, se querem aprender, é este canal que têm que ver. É mesmo este canal. Obrigado.